Meus queridos e amados irmãos, eu quero saudar a todos na paz bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos contentes de poder transmitir a palavra de Deus. Eu quero pedir o seu like e que você divulgue para que mais pessoas possam ter acesso à palavra de Deus. É importante para que as pessoas meditem na palavra de Deus, assim como as pessoas em seu próprio interesse, querem divulgar as questões pessoais, os seus interesses pessoais. O meu interesse aqui é divulgar a palavra de Deus de forma simples, de forma descomplicada. Então, por isso, eu quero que você espalhe, compartilhe a mensagem através deste momento maravilhoso que nós estamos aqui oferecendo a meditação do culto familiar, que nós denominamos culto doméstico. Nós agora vamos estudar no trimestre um assunto muito importante a respeito da igreja eleita, a igreja eleita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para todo sempre, aquele que está conosco todos os dias por meio do seu Espírito Santo. A nossa titularidade nessa tarde é o seguinte: redimida pelo sangue de Cristo e selada pelo Espírito Santo da promessa. Essa é a titularidade geral a respeito do trimestre. E a nossa titularidade do momento, hoje, o nosso tema, aliás, é a conversão de Saulo no caminho de Damasco, sabendo nós que Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo. Ele se identificava como Paulo porque também ele era um cidadão romano. E Paulo, o termo aí quer dizer pequeno. Então, como ele convivia no meio dos romanos, ele era conhecido como Paulo. Nós não vamos falar futuramente, após a sua conversão. Saulo, na verdade, em hebraico é Shaul. E nós não vamos entrar em detalhes, mas vamos nos preocupar em meditar na conversão de Saulo no caminho de Damasco. Então eu chamo a sua atenção para você ler as Escrituras Sagradas em Atos capítulos 9, versículos 3 a 9. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu, e caído em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhes o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém, e guiando pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Meus amados,
sabendo nós que Paulo tinha carta, aliás, Saulo, para perseguir e permitir a morte dos cristãos, mas toda perseguição contra o povo de Deus, se não é tempo da partida de alguém, certamente o Senhor dará o livramento e fará com que a pessoa, aleluia, não morra antes da hora, a não ser que por precipitação ele tenha uma morte prematura. Isso acontece quase todos os dias por causa das pessoas que elas não têm prudência, então elas se precipitam e morrem antes do tempo. Eu percebi aqui no texto lido, aleluia, aqui pelo menos no versículo 5, quem és, Senhor? E disse-lhe o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Percebo aqui que ao perseguir o servo de Deus, ao perseguir a igreja de Deus, a pessoa ou um grupo ou uma nação ou um sistema ou um regime, o regime comunista ou outro regime qualquer que persiga o povo de Deus, ele está perseguindo a Jesus, e certamente quem persegue a Jesus ou os servos do Senhor Jesus, um dia será julgado e cai por terra, porque é duro a pessoa pelejar contra os servos de Deus. Então, meu amigo que pertence a uma denominação, que é cristão, por mais que o seu irmão tenha falha, por mais que o seu irmão ele não agrade a você daquilo que você acha que ele tem que agradar, não persiga o seu irmão. Tenha cuidado com a sua vida espiritual. Então, meus amados, mas a misericórdia de Deus é grande e manda Paulo se levantar, e assim Deus iria usar alguém para ser feito aquilo que teria de ser feito para que Paulo ou Saulo tivesse a sua vida restaurada no sentido de reconhecer o Evangelho e restaurar a sua visão, de acordo com as Sagradas Escrituras. Então, meus amados, creio que quando Jesus disse Saulo, ele falou no hebraico arcaico, porque Paulo havia estudado, aprendido aos pés de Gamaliel, e Gamaliel era um mestre mais do que reconhecido, aleluia, e ele falava o hebraico nato. Era uma característica, creio eu, do judeu tradicional. Aí, amados, nós vamos meditar nos referidos versículos que nós colocamos. Então, mesmo que Paulo era, ou Saulo, no caso do texto, era uma pessoa que conhecia o judaísmo, era mestre da lei, era copista do Antigo Testamento, no Novo Testamento, nas futuras cartas que ele vai escrever, ele vai citar muitas coisas do Antigo Testamento, até mesmo em 1 Tessalonicenses, ele vai citar, enfim, porque ele conhecia bem a lei por ser zeloso da lei. Então, meus amados, vamos meditar na referida passagem, dando-lhes a vocês um comentário, passando aí um comentário para nós refletirmos na palavra do Senhor. Então, meus amados, dos capítulos 9, versículos 3 a 9, o resplendor da luz do céu, um resplendor mais luminoso que a luz do sol, e que o confirmou, iluminando Saulo e tudo que estava ao redor dele, de acordo com Atos capítulos 26, versículos 13. Eu quero aqui abrir um parêntese e falar o seguinte, que o sol para nós parece ser celestial, devido a estar no firmamento, estar no espaço, mas para Deus
é artificial, porque o próprio Jesus é a luz genuína, verdadeira, é a luz realmente celestial. É esse o meu parecer. Você pode fazer os seus análises e considerar ou não a nossa fala. Fica ao seu critério. Até porque as aulas e a expressão que nós falamos aqui, ela está em aberto. Você tem o livre-arbítrio para considerar aquilo que você acha ou não. Aquilo que você não gostar, certamente há quem goste. Então, meus amados, capítulos 26, versículos 13 do livro de Atos diz assim: ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. Após a conversão, Paulo, que tinha acesso às autoridades, ele agora se dirige ao rei e testemunha do milagre de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero lhe dizer que o Senhor Jesus, ele não fez milagres apenas na igreja primitiva, como assim denominamos, mas ele faz ainda milagre e fará milagres. Assim cremos e assim o recebemos. Então, meus amados, eu participei, pela misericórdia de Deus, dos milagres de Deus, sempre no passado e até hoje. O Senhor tem feito milagres, mas eu quero lhe falar um milagre que aconteceu quando você que não me conhece, você que está me ouvindo pela primeira vez, eu gostaria que você atentasse para esse breve testemunho de vida que eu quero transmitir para você. Quem sabe você está necessitando de um milagre, você está necessitando de uma resposta de Deus, você está necessitando de algo maior na sua vida. Eu nasci em 1961 na cidade de Guaiúba, Ceará, e o meu nascimento, de acordo com o testemunho da minha família, foi um nascimento milagroso. Existe uma irmã que falou com a minha mãe, que na época ela se chamava Irmã Teresa, se não me falha a memória. Creio que a minha irmã Marlene, que é uma das mais velhas, a mais velha é a Valdelice, a minha querida irmã Valdelice, que mora ali no Montese, e a minha querida irmã Marlene, que mora na Messejana. Segundo o testemunho delas, ou de alguma delas, essa irmã Teresa testemunha também a respeito do meu nascimento. A minha mãe estava balançando em uma rede ali na cidade de Guaiúba. Na época os armadores eram de pau e ela muito gorda aparentemente, e ela caiu jogando a barriga na cabeceira da cama e indo imediatamente para o hospital César Carlos, ali antigo hospital João Moreira, na Praça da Lagoinha. E ali, quando, aleluia, a minha mãe estava ali, eu nasci cego de um olho, o outro fechado, certamente eu não podia enxergar, e, aleluia, fui conduzido dentro de uma caixa de sapato, forrado de algodão para não quebrar os ossos, porque não tinha incubadora, e eu não vou contar o resto da história, que é muito comprido. Eu só sei que eu fui apresentado pelo pastor da igreja de Guaiúba, e o Senhor ali, com poucos dias, segundo o testemunho dessa minha irmã, aleluia, eu pesava um pouco mais de meio quilo, digamos, 600 gramas. E o testemunho da minha irmã Helena, ou é Tereza, eu não me lembro bem, mas me parece que era Helena, sim, Helena, na Guaiúba. A minha mãe tinha tido um sonho profético e o anjo do Senhor escrevia
Aliás, falava com a minha mãe, ao amanhecer, ela escreveu, porque a minha mãe, devido à minha prematuridade e também não tinha incubadora, ela temia que eu morresse. E o sonho dizia que eu seria um pastor. Aleluia! Então, meus amados, o fato é que o doutor Ademir Siqueira veio fazer uma campanha em Fortaleza e Jesus fez maravilha na minha visão direita. E o tratamento, digamos assim, no curso do andamento do período em que eu tinha que ser examinado para que houvesse uma constatação do médico, etc., a minha irmã Valdelice me levou para o doutor Cartacho, que era um médico muito antigo e famoso do estado. E verdade é que hoje eu estou aqui, o Senhor me chamou, para o pastorado e cumpriu. A minha mãe morreu, faleceu, passou para Jesus em 69, mas o Deus que promete, aquele que é o Deus do milagre, ele é maior do que o homem e a mulher, do que todas as coisas, e eu sou fruto da profecia do Senhor. E você também é. Jesus tem grandes milagres para fazer na sua vida. Então, meus amados, continuando aqui a nossa temática, a luz era tão intensa e penetrante que Saul e os demais caíram ao chão. De acordo com Atos 26:14, eu estou usando a versão Almeida Corrigida Fiel, na sigla ACF. Então, meus amados, a versão diz assim: e caindo nós, todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em línguas hebraicas dizia: Saulo, Saulo, no caso, Shaul, Shaul, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar, pelejar contra os aguilhões, contra os cristãos. Era impossível a pessoa ser vencedor perseguindo cristãos. Como eu disse, que Paulo era muito conservador, por isso Jesus o conhecia, falou na língua hebraica. E eu te pergunto aqui nesse texto, é possível ouvir a voz de Deus? Deus já está falando com você através da inspiração das Sagradas Escrituras. É possível Deus falar com você pessoalmente? É? Ai, mas nós somos comedor de feijão. Existe esse ditado nordestino e Deus não fala com comedor de feijão. Que conversa é essa, meu amigo? Meu irmão, minha irmã? O Senhor fala sim, falou com Adão, fala conosco. É só crer e aceitar e confiar que Deus ainda fala por meio dos dons, por meio da palavra, por meio dos hinos e também das circunstâncias. Ou você acha que o que está acontecendo hoje não foi Deus que permitiu para falar com a humanidade através das circunstâncias? Mas eu tenho certeza que muitos não vão dar ouvido, vão se preocupar com política, vão se preocupar com isso e com aquilo, e não vão dar a voz de Deus a muitos, milhares. E vai ser preciso Deus permitir outras coisas futuras para que o homem escute a voz de Deus. Porque o Evangelho sempre está sendo pregado e muitos não dão ouvido. Por isso que é necessário o Senhor falar por meio de circunstâncias. É necessário o Senhor falar por meio de fatos e comprovar os frutos. Então, amados, por que me persegues? Esta foi a pergunta. Então, meus amados, perseguindo a igreja, Saulo estava perseguindo o próprio Cristo. O próprio Paulo escreveu isso em 1 aos Coríntios, capítulos 12,
versículos 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros, em particular. Então, eu sou membro deste corpo vivo, corpo de Cristo, é o corpo vivo dele. Então, meus amados, por isso é que por mais que um irmão seja simples, por mais que um cristão tenha falha, porque nós não somos infalíveis, nós somos falhos, não persiga, nem pastores, nem membros, ninguém, porque antes de ter o chamado ministerial, nós temos o chamado para a salvação, para o aprendizado e para o ministério. Louvado seja o nome do Senhor. Os argumentos de Estevão no fim de seu discurso, diante do sinédrio, a expansão do Evangelho e a resposta extraordinária dos cristãos diante da perseguição, impactaram Saulo, mas ele, em sua fúria e zelo religioso, continuou resistindo a tais ações e influências do Espírito Santo. Ou seja, a religião não identificou Jesus a respeito de Jesus a Paulo. A religião usou como nada, de acordo com a política, de acordo com o sistema da época, perseguiram a igreja do Senhor. E quem sabe um dia nós vamos falar as razões que já tinham mais ou menos aproximadamente 400 sinagogas fora o templo. E havia lá um conluio entre os judeus e os romanos. Mas não é o assunto. O assunto é que Paulo perseguia, sendo religioso, perseguia a igreja do Senhor, mas a felicidade de Paulo é que o Senhor não permitiu Paulo morrer e não permitiu ele ficar inutilizado. Até porque nós vamos, no curso desse período, observar que Paulo já era um vaso escolhido do Senhor. Na presciência do Senhor, ele sabe quem são os escolhidos, ele sabe quem persevera, quem não persevera, e ele já tinha revelado que Paulo era um vaso escolhido do Senhor. Então, meus amados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então, os homens que estavam com Saulo, levantaram-se, estupefatos, pois ouviam a voz, mas não viam aquele que falava. Então, meus amados, você pode examinar os capítulos 22 de Atos, versículo a versículo, se você quiser, se você tiver interesse de conhecer melhor a situação. É importante examinar as Escrituras. Então, meus amados, Paulo diz que aqueles que estavam com ele viram a luz, mas não entenderam a voz. Certamente, alguns entendiam só o grego, como etc. Jesus queria falar com Paulo, aqui nesse caso, já transformado pelo poder do Senhor Jesus Cristo, através do seu Espírito. Agora vamos aqui, amados, falar sobre uma outra questão. Abrindo os olhos, não via a ninguém. Então, meus amados, ironicamente, durante o tempo em que Saulo esteve cego, ele pôde enxergar a sua própria cegueira espiritual.
Existem pessoas que até se orgulham, e eu quero assim, amados, falar para a geração mais nova que eu vou tirar o óculos para as pessoas verem que realmente, quando eu era mais novo, eu sofri muita perseguição porque eles faziam chacota da deficiência da gente. Os deficientes eram muito humilhados. Aí está, né, meus irmãos? Como os irmãos estão vendo. Então, por causa disso, eu sofri muita, que o pessoal chama hoje de bullying, né? Mas não era nas escolas não, era na rua. Então era difícil. E hoje existe um suposto, mais um respeito, digamos, né? A lei parece-me que ampara o deficiente. E houve muito sofrimento, mas com Jesus nós vencemos e Ele nos dará a vitória. Então, a cegueira espiritual é como eu disse, muita gente que tem uma excelente visão, tem pessoas que sabem ler muito bem, mas o orgulho não deixa a pessoa respeitar os outros e também não se esforça para fazer a obra de Deus, não tem interesse de ler a Bíblia, não tem interesse de meditar, aleluia, e transmitir a palavra de Deus. Existem aí a tal preguiça, que é algo terrível, né? A Bíblia condena a preguiça lá em Provérbios. Se você ler o capítulo 6 de Provérbios, você vai encontrar lá o problema da preguiça. Mas a cegueira aqui de Paulo era espiritual e ele precisava ser provado para enxergar, para questionar o seu problema natural e buscar o recurso, e o recurso foi Jesus curá-lo fisicamente e também curá-lo da cegueira espiritual. Não perca tempo, porque as pessoas algumas estão cegas, até mesmo no seio da igreja, não conseguem enxergar a glória de Deus. E Ele quer que você tenha uma experiência maravilhosa com Ele. Amém, amados? É maravilhoso. Eu quero agradecer prontamente a todos os meus amados que tiveram a paciência de nos ouvir. Muito obrigado. Me sinto feliz por esse momento de partilhamento da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Meus amados, vamos agora fazer uma breve oração pelas famílias, para que Jesus lhe dê graça, lhe abençoe e lhe dê vitória para a glória de Deus Pai. Querido Pai, santo e justo, pelo poder do nome de Jesus, eu quero pedir pelos teus servos, pelos teus santos, pelas pessoas que o Senhor venha abençoar de maneira gloriosa, de maneira poderosa, maravilhosa, pelo poder do nome de Jesus, que o Senhor venha abrir os olhos daqueles que precisam enxergar espiritualmente, ou aqueles que vivem cegos, aleluia, realmente são cegos naturais. O Senhor pode curar, o Senhor pode consolar e fazer a tua vontade em nome de Jesus. Então, meus amados, como eu disse, compartilhe, dê o seu like, para quê? Nada mais para que mais pessoas possam escutar, possam ouvir a palavra de Deus. Muito obrigado.